aí, E galera? aí, galera, como Tudo vai? bom com vocês? Estamos aqui de novo com mais uma parte do nosso vídeo sobre a competência 8 na habilidade 25 das questões do Enem. Isso mesmo, vamos lá ver como que essa competência cai no nosso querido Enem. Nas questões da prova. Como que ela vai aparecer nas questões das provas? Da prova, na verdade. Os textos em que o autor brinque com a contraposição formal versus coloquial, ou seja, formal e informal, o neologismo, ou seja, termos novos contra termos arcaicos, antigos. Então, vai cair dessa forma. Termos como arcaicos que se pode encontrar, que nós podemos encontrar no Enem. Por exemplo, você que antigamente se utilizava vossa mercê. E o neologismo, no caso de você, atualmente está aí no nosso meio social e na internet, que é o VC, né? O famoso VC. Que às vezes até a gente falando de uma forma formal ou escrevendo de uma forma formal, a gente acaba usando o VC de uma forma formal. As alternativas afirmando que a variação linguística não é um erro e nós mudamos a linguagem conforme o meio. Então, o Enem não está se importando com quem fala de forma formal ou quem fala de forma informal ou quem escreve de maneira correta, de acordo com a gramática, ou quem não escreve. O Enem não tem preconceito linguístico, o Enem está procurando ver se você conhece daquela habilidade, se você sabe dominar aquela competência. Devemos saber o momento certo de usar a linguagem informal e formal. Nós sabemos, né, que a linguagem informal nunca pode ser utilizada no meio de trabalho, no ambiente de trabalho, no ambiente escolar, no ambiente científico. Sempre a gente utiliza da linguagem formal, né? A informal a gente deixa para a nossa comunidade, para os nossos amigos, para a nossa família. As questões com veículos de comunicação audiovisual, ou seja, computadores e internets. Geradores de incontáveis neologismos. Atualmente, né, a internet, o nosso meio tecnológico, tem vários neologismos, tem vários termos, várias palavras. Aí tem um leque de palavras, né? Alguns necessários porque não haviam equivalentes à língua portuguesa. O exemplo aí, a palavra, no caso, tornou-se um verbo, né? Tuitar. Então, é necessário, porque muita gente está usando essa rede social, porque agora essa rede social está entrando na vida de quem utiliza, né, da sociedade. Então, esse verbo se fez necessário. Outros dispensáveis porque duplicam palavras existentes na língua. Por exemplo, delete, apagar, excluir. A palavra delete tem lá, porém pode ser substituída normalmente sem modificar coisa alguma pela palavra excluir ou apagar. Então, gente, de acordo com o que Larissa falou anteriormente, a gente dá início à correção de algumas questões que têm a ver com a competência, com esse conteúdo que a gente está mostrando para vocês agora. Então, inicialmente, a gente vai ter essa questão, que foi do Enem 2013, e ela traz uma letra, um fragmento da música de Gabriel o Pensador, que a gente vai refletir e analisar sobre ela para poder responder as questões. Então, o texto... Tá. Essa questão do Enem 2013 traz um fragmento da música de Gabriel o Pensador, e para a gente responder as questões, mesmo após ler o enunciado, que traz a pergunta de as escolhas linguísticas feitas pelo autor confere ao texto. Então, a gente vai voltar no texto. É de suma importância que a gente volte sempre no texto para poder responder com coerência o que o enunciado está pedindo. Então, sempre volte, sempre leia, sempre tenha atenção para que não erre, porque normalmente traz uma questão bem simples
E se a gente não volta na leitura, fica preso só ao enunciado, a gente acaba errando por besteira. Então, traz as escolhas linguísticas feitas pelo autor conferem ao texto. Letra A, caráter atual pelo uso da linguagem própria da internet. Letra B, cunho apelativo pela predominância de imagens metafóricas. Letra C, tom de diálogo pela recorrência de gírias. Letra D, espontaneidade pelo uso da linguagem coloquial. E letra E, originalidade pela concisão na linguagem. Então, se a gente não tiver um pouco de atenção a mais dentro do texto, todas essas questões trazem algo que podem fazer sentido quando a gente faz a leitura do fragmento. Mas sempre vai ter aquela questão que vai se sobressair. E essa questão vai ser a letra D, que é a questão da espontaneidade pelo uso da linguagem coloquial. Com isso, como é a linguagem típica do rap, a linguagem coloquial é responsável por conferir o efeito de espontaneidade à letra da música. Ela traz uma linguagem que é comum da gente ouvir e que agrega muito a diversos grupos de classes sociais. Então, qualquer pessoa que ouça vai entender o que ele está dizendo, porque ele está usando uma linguagem pouco formal, ou informal ou coloquial. E a linguagem coloquial está associada a um contexto informal de comunicação. Portanto, a intenção da música foi reproduzir a comunicação. Ele faz uma forma de protesto em que ele traz uma reclamação diante desse pequeno fragmento. Então, vai trazer a linguagem coloquial e espontânea da forma que ele está trazendo a sua comunicação, para qualquer pessoa entender, para agregar vários grupos de pessoas. Muito bem. A próxima questão, a gente tem aqui uma questão 45 do ano de, acho que 2019, prova azul. Bom, Graciane, passa aí, que a gente vai ler o enunciado, galera. Sempre é bom a gente ver o que o enunciado está pedindo para a gente voltar no texto, porque a gente tem que ter ganho de tempo, né? Que o Enem é uma prova bem extensa. Nesses verbos, há a exaltação ao sertão do Cariri, em uma ambientação linguisticamente apoiada no ou na. A gente sabe aqui nesse enunciado que o que ele está pedindo é uma ambientação linguisticamente apoiada em algo, né? Então, a gente vai lá, novamente, ler o texto para saber qual é essa ambientação linguística. Vamos ver quais são as alternativas que nós temos. Lembrando que é a ambientação linguística. O texto Sertão do Cariri, ele vai estar apoiado numa ambientação linguística. Letra A, uso recorrente de pronomes. Eu acredito que o uso recorrente de pronomes não seria o correto, né, gente? De acordo com a pergunta, a variedade popular da língua portuguesa. Opa, vamos deixar aqui essa letra B guardadinha. A referência ao conjunto da fauna nordestina. Letra D, a exploração de instrumentos musicais eruditos. Letra E, predomínio de regionalismo lexicais nordestinos. A melhor alternativa aqui seria a letra B. Por quê? Letra A, pronomes, não está correto, de acordo com a pergunta. Não está falando também de fauna nordestina, nem de música eruditas e muito menos de regionalismo lexicais nordestinos. Por quê? A gente lembra de lexicais, a gente lembra de dicionário. Tem muitas palavras aí que não estão no dicionário. Palavras nordestinas que são de uma linguagem popular, ok? Que só aquele povo daquela região normalmente irá entender. Beleza? Vamos para a próxima questão. Pronto, aqui nós temos a questão do Enem 2013. Vamos lá ler o enunciado. O que o enunciado está pedindo? As diversas formas de dança são demonstrações da diversidade cultural do nosso país. Entre elas, a quadrilha é considerada uma dança folclórica por. Então, nós vamos ver porque a quadrilha é considerada uma dança folclórica.
Vamos lá. Vamos ler o primeiro parágrafo e vamos ver se a gente já consegue identificar. Então, a quadrilha, de acordo com o enunciado, é considerada uma dança folclórica por, vamos lá, nas alternativas. Letra A, possui como característica principal os atributos divinos e religiosos e, por isso, identificaram a nação ou região. Letra A, acredito que não, né, gente? Porque a gente não está vendo nada relacionado à religião. Letra B, abordar as tradições e costumes de determinados povos ou regiões distintas de uma mesma nação. Opa, vamos guardar aqui essa letra B, porque a gente está vendo, né, como são as tradições e os costumes dos povos e regiões diferentes de uma mesma nação. Apresentar o cunho artístico e técnicas apuradas, sendo também considerada dança-espetáculo. Acho que essa letra C também não. D, necessitar de vestuário específico para sua prática, o qual define seu país de origem. E letra E, acontecer em salões e festas e ser influenciada por diversos gêneros musicais. Aqui na letra E, fala de acontecer em salões e festas, tá? Ok. E ser influenciada por diversos gêneros musicais. Mas a gente sabe que os gêneros musicais da quadrilha é específico, né? Então, a melhor alternativa seria a letra B, por abordar as tradições e costumes de determinados povos ou regiões distintas de uma mesma nação. A próxima pergunta, nós temos aqui no enunciado. No texto, evidencia-se que a construção do significado da palavra mandiga resulta de Vamos lá. Aqui, a gente vai ver logo de início que mandiga era a dominação que, no período das grandes nações, os portugueses davam à costa ocidental da África. A palavra se tornou sinônimo de feitiçaria porque os exploradores lusitanos consideravam bruxos os africanos que ali habitavam. É que eles davam indicações sobre a existência de ouro na região. Em idioma nativo, mandinga designa terra de feiticeiros. A palavra acabou virando sinônimo de feitiço, sortilégio. Então, a construção de significado da palavra mandiga resulta em quê? Letra A, contexto sócio-histórico. Letra B, diversidade étnica. Letra C, descoberta geográfica. Letra D, apropriação religiosa. E letra E, contraste cultural. A gente sabe que será a letra A, por quê? Porque foi uma palavra que se tornou, que desde daquele tempo, desde do período da escravização, da colonização, a gente vê que foi uma palavra que foi inserida dentro do nosso vocabulário, né? E ela se tornou, acabou virando sinônimo de feitiço e sortilégio, ou seja, é uma palavra que traz um contexto sócio-histórico. Por que um contexto sócio-histórico? Um contexto social e histórico. Uma palavra que se tornou palavra histórica da nossa antiguidade, né? Por ser sinônimo de feitiço e sortilégio, ou seja, é uma palavra que vai trazer esse contexto. Tá certo, minha gente? E dando continuidade, a gente tem aqui uma questão com texto bem extenso. Então, pulando para o enunciado, ele pede assim: na transcrição da fala, há um breve relato de experiência pessoal, no qual se observa a frequente repetição de né. Essa repetição e por alto que essa questão da repetição do né, citada no enunciado, ela é evidente, porque mesmo sem a gente fazer a leitura,
mas é importante que a gente faça a leitura. Mas mesmo sem fazer, assim que a gente bate o olho na questão, dá para ver que tem essa repetição do né com as reticências, que dão o tom do relato que a pessoa está fazendo ali. Então, quando a gente vai ler, a gente vai respeitando o tempo da reticência para poder entender em que contexto está sendo a entonação, no caso, do contexto que está sendo repassado o relato. E indo para as questões, traz essas citações da questão da repetição do né, ele, na transcrição de fala, há um breve relato de experiência pessoal, no qual se observa a frequente repetição do né. Essa repetição é um índice de baixa escolaridade do falante, letra B, estratégia típica de manutenção da interação oral, letra C, marca de conexão lógica entre conteúdos de fala, letra D, manifestação característica da fala regional nordestina. E letra E, recurso enfatizador da informação mais relevante da narrativa. Então, uma dica que eu dou é quando a gente vai lendo as questões que são dadas, a gente vai fazendo um corte do que a gente vê que não faz nenhum sentido para ser a alternativa correta. Aí, por exemplo, letra A, índice de baixa escolaridade do falante, a gente vê que não tem nada a ver com isso, porque qualquer pessoa pode estar utilizando a repetição do né em qualquer contexto social. Então, a gente já corta a letra A. Letra B, estratégia típica de manutenção da interação oral. A gente guarda essa que faz um pouco de sentido, não. Ela faz sentido com o que está sendo pedido no enunciado. Letra C, marca de conexão lógica entre conteúdos de fala. A gente também corta essa. Letra D, manifestação da característica da fala regional nordestina. Também corta, porque essa não é uma marca só regional nordestina. Ela está presente em todas as localizações territoriais do Brasil. E letra E é o recurso enfatizador da informação mais relevante da narrativa. Então, algumas questões, algumas alternativas podem trazer um pouquinho de confusão, porque elas podem fazer sentido, mas com essa dica do corte das questões, a gente pode estar chegando a aproximadamente a questão correta. Então, aí a gente cortou todas, deixando apenas a letra B, que a letra B vai ser a alternativa correta. Estratégia típica de manutenção da interação oral, que traz o caso da repetição do né, que é uma estratégia típica da língua oral e pode ser chamado de marcador convencional, por ser um elemento típico de fala que não integra o conteúdo do texto, apresentando apenas valor tipicamente interacional, que a gente vai fazendo essa ligação, vai contando o relato de experiência e vai utilizando o né. Então, é um símbolo, um elemento típico de fala que não integra o conteúdo do texto, é apenas um né. Apresenta um valor ele apresenta um valor tipicamente interacional. Ele vai apenas interagir com o texto, não vai mudar o sentido se tirar o né. Vai continuar o mesmo sentido, só que pelo costume de usar, a gente vai colocando ele no meio da nossa fala. Então, a alternativa B, estratégia típica de manutenção de fala. E temos aqui a questão 129, que é do Enem 2014, se não me engano. E ele traz um texto também, todos vão trazer um texto, e ele vem como fragmento. A gente vai pulando para o enunciado e pede assim: a letra da canção de Antônio de Barros manifesta aspectos do repertório linguístico e cultural do Brasil. O verso que singulariza uma forma característica do falar popular regional é: letra A, isso é um desaforo. Letra B, diz que eu tô aqui com alegria. Letra C, vou mostrar para esses cabras. Letra D, vai, chama Maria, chama Luzia. Letra E, vem cá, morena linda, vestida de chita. Então, a gente, de acordo com o enunciado e lendo as alternativas, a gente volta lá no texto para ter uma ideia do que está sendo pedido para a gente poder marcar a alternativa correta. Então, a gente já pode ir lendo o texto e cortando as alternativas que não fazem sentido com o que pede o enunciado. A gente volta e lê novamente. O verso que singulariza uma forma característica do falar popular regional é. Aí vai. Então, a gente vê que no texto tem
bastante coisa que é comum de a gente ver no vocabulário comum, normal de ver no... Qual é o nome do... É normal de ver no dicionário. Então, a gente vai cortando aqui. Isso é um desaforo. Já não é isso, é um desaforo. Porque isso a gente pode ouvir normalmente em qualquer local que a gente for. Porque não é uma forma... É um falar popular, é coloquial, só que não é uma característica popular de fala, não é algo regional. Isso. Letra B. Diz que eu estou aqui com alegria. Também não singulariza essa questão popular regional. Também é algo é uma fala comum e também não está de acordo com o que pede no enunciado. Letra C. Vou mostrar para esses cabras. Então, a gente guarda a letra C para a gente retornar ao final da leitura das questões. Porque para esses cabras, tá fazendo a junção de para esses, e cabras também não é comum a gente ouvir por aí, porque cabras, ele, no caso aí, vai estar dando contexto a homens, a rapazes. Então, e não é comum que a gente use por aí. Então, pode ser tido como popular regional. E letra D. Vai, chama Maria, chama Luzia. Letra E. Vem cá, morena linda, vestida de chita. A gente corta a letra D e a letra E, restando apenas a letra C, que traz uma forte característica que singulariza a nossa região. E tendo como letra C, a gente também, com o estudo da comunidade linguística, a gente pode perceber que a existência da diversidade ou variação no modo de falar. Essas variedades linguísticas ocorrem dentro de uma mesma comunidade de fala, pois as pessoas de origens geográficas, de idade e de sexo diferentes falam distintamente e assim os falantes adquirem variedades linguísticas. No texto, as diferenças linguísticas distribuídas no espaço físico não, elas são claras, no caso, né? O espaço físico deixa claro as variedades linguísticas distribuídas no texto. E no verso, vou mostrar para esses cabras, a forma cabras é característica do falar popular da região do Nordeste, usada para se referir a pessoas fortes, valentes e rapazes. Então, fica a alternativa C como a alternativa correta. E finalizamos aqui a correção das questões sobre variedades linguísticas na habilidade 25 da competência 8 da BNCC. E aí,